Bom dia! Como é que estamos? Bom dia! Muito bom dia! Hoje iniciando uma leitura que foi indicada várias vezes, já estava um bom tempo na minha lista, que é o livro Amar e Ser Livre, do Prem-Baba. Com certeza ele já é uma pessoa que eu acompanho e admiro, e acreditem ou não, eu ainda não tinha lido esse livro. Eu sempre falo que as leituras vêm para nossa vida na hora certa. Bom dia, Lau! Tudo bem? Então, se era para fazer essa leitura aqui ao vivo e não antes, em outro momento, é porque além de mim, talvez outras pessoas também nesse momento precisam dos conhecimentos dessa leitura. Os outros livros estão todos salvos na aba Vídeos, lá no meu perfil. Então, podem ir lá acompanhando, eles estão salvos com a capa já por parte, então fica bem fácil de encontrar. E aquela diquinha de todo dia. Solta o celular, coloca do ladinho e fica ouvindo. Se estiver tomando café, se arrumando, enfim, não fica com o celular na mão, porque é muito fácil de a gente ver uma notificação, clicar ali e acabar se dispersando. Então vamos se conectar com esse momento que eu tenho certeza que essa viagem aqui vai ser sensacional. Bora lá? Amar e ser livre. As bases para uma nova sociedade. Vou ler o prefácio. Por que é tão complicado se relacionar? Por que desenvolvemos tantas distorções a partir de sentimentos básicos como amor e sexo? Prem-Baba, nesse seu livro, mostra que a importância de um relacionamento feliz ultrapassa as fronteiras das pessoas envolvidas, vai além da realização pessoal e se torna uma questão de suprema importância para um mundo melhor. Faz relativamente pouco tempo que conheci Prem-Baba, mas estamos unidos pela mesma energia, cada um com sua estrada, com sua busca pelo conhecimento e por pensamentos que atravessam eras. A luz de bondade que ele irradia traz um desejo permanente de ajudar as pessoas a se melhorarem, a se conscientizarem, a viverem com mais alegria. A maneira como vamos experienciar a vida durante essa nossa passagem pela Terra está intrinsecamente ligada à descoberta da nossa verdadeira essência. E precisamos de muita clareza para conseguir ir vencendo os obstáculos, ciladas, tentações e armadilhas com que nos defrontamos no caminho. Prem-Baba diz que o relacionamento com outro ser humano, principalmente o afetivo sexual, é o mais poderoso catalisador ou ativador de verdade. E eu acredito nisso. Amar, diz ele, requer uma grande coragem. E afirma que se pudéssemos ter relacionamentos amorosos, saudáveis e construtivos, certamente não haveria tanta maldade no mundo, tantas guerras, corrupções e miséria, tanto medo e ódio e tanto sofrimento na humanidade. Amor e liberdade. Em geral, essas duas forças primordiais da vida não caminham juntas, sendo uma quase que a exclusão da outra. E, no entanto, a verdadeira sabedoria é jamais separar uma da outra. Sexo, eros e amor são aspectos fundamentais da nossa energia vital. A partir do comportamento dos nossos pais, que resulta no nosso próprio comportamento, tudo o que absorvemos vai interferir na nossa energia e vai ser determinante para o nosso destino. Quando Prem-Baba diz que se você domina o sexo, você domina a vida, ele fala de um estágio de transcendência. A energia sexual é a pedra filosofal dos antigos alquimistas. É nesse núcleo da vida que está a chave da libertação. Ele nos ensina, buscando iluminar as sombras, as trevas e as passagens escuras da nossa alma. Tudo se resume em amor. Nós estamos aqui em busca do amor. Esse é o elemento alquímico que nos liberta. Parivartan. Essa palavra sânscrita significa transformação. E o mais profundo impulso dessa ação é o amor.
Através da relação amorosa, podemos construir uma nova realidade. Nós nascemos em determinada família para purificar nosso karma, e essa purificação é o que possibilita que nos alinhemos com o nosso dharma, o nosso propósito da alma. Despertar o amor é a grande transformação que esse livro propõe. De uma maneira clara e simples, mostra que para compreender o amor é preciso, acima de tudo, compreender o que somos e o que estamos carregando. Cada busca individual é importante, porque essa é a nossa contribuição para o todo. Aprendendo o amor, criaremos nossos filhos como pessoas melhores, e essa é a grande transformação exponencial. Para ajudar a iluminar o mundo, precisamos tentar primeiro iluminar a nós mesmos. Quem sabe, aqui comece a sua jornada. Para ajudar a iluminar o mundo, precisamos tentar primeiro iluminar a nós mesmos. Obrigada, Magnus! Tudo bem contigo? Quanto tempo? Vamos lá, então. A vida é relacionamento. Estamos constantemente nos relacionando com algumas coisas, sejam pessoas, pensamentos, sentimentos ou situações. Nos relacionamentos com os animais, com os reinos vegetal e mineral, com os objetos produzidos pelo homem. Ou seja, é impossível estar nesse planeta sem se relacionar. Fato. Dentro da minha infinita esfera dos elementos com os quais nos relacionamos a todo instante, o relacionamento com outro ser humano, principalmente o afetivo sexual, é sem dúvida o mais poderoso catalisador ou ativador da verdade. Costumo dizer que, se a vida é uma escola, os relacionamentos são a sua universidade. Fato, né, gente? Peguei até um marca-texto rosinha aqui para esse livro, cheio de amor. Pois é através dos relacionamentos que temos a chance de amadurecer e de ativar os valores humanos que possibilitam a nossa evolução. O outro, independentemente de quem seja, está sempre funcionando como um espelho que reflete partes de nós mesmos que não estamos podendo ou querendo enxergar. Às vezes, o outro reflete aspectos positivos e luminosos de nossa personalidade, e às vezes, aspectos negativos e sombrios. Normalmente, procuramos evitar entrar em contato com aspectos da nossa natureza inferior, que ainda não podemos aceitar e que, portanto, tentamos manter fora do campo de visão, não permitindo que elas venham à tona na consciência. Então, o outro reflete essas partes que estamos, de alguma maneira, negando ou escondendo de nós mesmos. Para que essas partes negadas possam ser integradas, elas precisam ser identificadas. Por isso, as relações, de uma forma geral, representam um aspecto fundamental para a evolução da consciência humana. Medo e ódio, os piores do sofrimento. Os pilares do sofrimento. Bom dia! Estamos vivendo tempos de intensas mudanças. Estamos no auge de uma profunda transformação planetária. Um período que costumo chamar de Parivartan. Essa palavra sânscrita literalmente significa transformação, mas escolhi utilizá-la nesse livro no lugar de simplesmente transformação, com o objetivo de ajudá-lo a conectar com o significado mais profundo desse momento, que é a transformação do medo em confiança, do sofrimento em alegria, do egoísmo em altruísmo. Em outras palavras, podemos dizer que Parivartan representa a transição do paradigma materialista para o espiritual, compreendendo que este nada tem a ver com atitudes e conceitos dogmáticos, verdades emprestadas ou qualquer tipo de separação e exclusão. Essa, talvez, seja a mais profunda transformação que a Terra já experimentou. Ela tem se manifestado no mundo externo através das crises ambientais
econômica, climática, entre tantas outras. A palavra crise nos remete a sentimentos negativos, mas na verdade, as crises contêm elementos preciosos para a transformação. A meu ver, toda crise é muito bem-vinda, justamente porque está a serviço da evolução da consciência humana. Em um nível mais profundo, a crise revela as nossas limitações e a limitação da percepção da realidade. Significa que algo ainda não foi compreendido e precisa ser integrado à nossa visão do mundo. É uma oportunidade de aprendizado. Algumas coisas em nós mesmos precisam ser transformadas para que possamos compreender melhor as coisas e atuar de uma nova maneira. É hora de colocar algo novo em movimento. Um importante ponto a ser compreendido é que não há separação entre o que ocorre dentro e o que ocorre fora de nós. O externo é reflexo do interno. O que ocorre no macro-universo é um reflexo do micro-universo e vice-versa. Portanto, a origem de qualquer crise, guerra ou doença se encontra dentro de nós mesmos. Assim como nossa percepção do mundo, a forma que reagimos e atuamos em nossa vida cotidiana também é influenciada por diversos fatores externos: cultura, educação, classe social, etnia. Na física quântica, isso é chamado de princípio da correspondência, uma lei que diz que o universo quântico, o micro, que para nós é invisível, corresponde ao universo clássico, que é o macro, que é a forma como vemos o mundo normalmente. Mas não é preciso decifrar esses conceitos para compreender que aquilo que se manifesta fora de nós é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Basta observarmos como funciona a natureza e a própria vida. Cada pessoa cria para si uma realidade, um mundo diferente, de acordo com a sua história, suas condições físicas e mentais, sua cultura, suas crenças e seus condicionamentos. O que ocorre na sua vida é um reflexo daquilo que você é. Nós somos co-criadores da realidade. Em nossa vida cotidiana, atuamos a partir do que nossos limitados sentidos captam e do que nossa pequena capacidade de compreensão consegue conceber. Por isso, o mundo não é exatamente como percebemos. Ele é muito mais complexo e rico do que conseguimos ver, ouvir e entender. Se olharmos para as últimas descobertas da física e da mecânica quântica, podemos ver o quanto nossa concepção do mundo é limitada. Mesmo considerando as descobertas da ciência. Porém, essa visão limitada de mundo é o que dispomos para nos movermos no mundo e é a partir dela que decidimos, escolhemos e atuamos, às vezes de forma arrogante, como se soubéssemos tudo. Com tudo isso, estou querendo enfatizar que a raiz da crise encontra-se dentro de nós. Portanto, quando falamos de enfrentar a crise, estamos nos referindo a uma necessidade de transformação interna, ou seja, as mudanças que desejamos que aconteçam no mundo ao nosso redor precisam ocorrer principalmente dentro de nós. É preciso cortar o mal pela raiz, ou, para ser mais específico, é preciso tratar e curar a raiz. Nos próximos capítulos, veremos que as sementes que dão origem às nossas raízes e árvores encontram-se contaminadas pelo medo e pelo ódio, e esses são os pilares que sustentam o sofrimento da humanidade. Por que salvar o casamento? Aquilo que conhecemos por casamento, que é a união estável entre duas pessoas para constituir uma família, na maioria das vezes, também é uma instituição criada a partir do medo e do ódio. E, assim como tudo que sofreu essa contaminação, também está entrando em colapso. Os sinais disso são claros. Basta ver o grande número de pessoas que se casam e têm filhos de forma automática, sem nem saber se querem ou por quê. Apenas seguem uma programação coletiva estimulada pela família, pela religião ou pela economia.
Basta ver a epidemia de separações, a desesperança e o ceticismo sobre a possibilidade de ser feliz num relacionamento. Basta observar o crescente número de casos de depressão e de suicídio. Movidas pelo medo e pelo ódio inconscientes, as pessoas se encontram, mas não sabem o que, de fato, querem uma das outras. Elas estão buscando algo, mas não sabem o que é. Elas ignoram que estão procurando uma parte de si mesma no outro e se iludem com a ideia de que o outro é a fonte da felicidade. Essa ideia é fonte de grande sofrimento nas relações. Esses dias eu falei nos meus stories, inclusive uma pessoa mandou uma pergunta lá na caixinha sobre dúvida do casamento, separação, enfim. E foi justamente sobre essa abordagem que eu trouxe. O relacionamento, ele tem o objetivo de somar na nossa vida, não suprir. Quando a gente está buscando na outra pessoa algo que falta em nós, corremos um grande risco de algum momento encontrar. E aí quando a gente encontra, aquilo já não faz mais sentido, porque o que eu queria era suprir algo. Supriu, ok? Pode ir. Quando a gente está num relacionamento para somar, eu entendo que eu contribuo, que a pessoa contribui, que juntos a gente passa por um processo de evolução, crescimento, que são duas pernas fortalecidas andando juntas. Precisa se ter objetivos alinhados, comunicação alinhada. E aí sim é diferente do que quando é para suprir. Cuidado. Eu afirmo que se pudéssemos ter relacionamentos amorosos, saudáveis e construtivos, certamente não haveria tanta maldade no mundo. Não haveria tanta guerra, corrupção e miséria. E a proposta desse livro é justamente ser um aliado no processo de transformação, auxiliando na ressignificação do conceito de casamento e, consequentemente, do conceito de família. Porque enquanto o casamento e a família não forem ressignificados, o que é sinônimo de iluminar o núcleo da sociedade, não haverá mudanças. Ou melhor, haverá mudanças, mas a custo de grande sofrimento. A transformação é inevitável, mas o sofrimento pode ser evitado. A dor na mudança é inevitável, mas o sofrimento é desnecessário. A transformação é inevitável, mas o sofrimento pode ser evitado. A dor da mudança é inevitável, mas o sofrimento é desnecessário. Precisamos urgentemente plantar novas sementes. Sementes de confiança, união e amor verdadeiro. É por isso que estou aqui falando sobre o que eu chamo de novo casamento. Porque nessa transformação planetária, os relacionamentos em geral são fundamentais. Mas o relacionamento afetivo-sexual é o viveiro em que brotarão as flores e os frutos de uma nova realidade. Ele é o núcleo principal. Ao longo desse livro, oferecerei chaves para facilitar o processo de transformação, que nada mais é do que um processo de cura. Através da observação dos sintomas, podemos encontrar e tratar a causa da doença. O que temos feito até agora é cuidar dos sintomas, mas a cura só poderá acontecer quando tratarmos a origem da doença que se encontra na esfera nuclear dos relacionamentos afetivos sexuais. Acessando esse núcleo, podemos realizar a alquimia interior que possibilita a transformação do ódio em amor, do medo em confiança e do egoísmo em verdadeiro altruísmo. Então, transformaremos o chumbo em ouro. A coragem de amar. Essa tão urgente transformação nos convida a nos libertarmos das crenças a respeito de como viver um relacionamento amoroso. Nos convida a desfrutar as relações verdadeiramente amorosas. Estou falando de uma união que envolve transparência, em que não há segredos. Um relacionamento em que há abertura para encarar a revelação do outro e para abrir mão do vício de acusar o outro pela própria infelicidade. Estou falando de uma parceria em que ambos se dispõem a assumir a própria responsabilidade quando as crises surgem. É necessário ter muita disposição e coragem para realizar uma união assim.
porque para isso você terá que abrir mão de uma série de vícios e comportamentos moldados pelo ódio e pelo medo. Apegos, jogos de acusação e poder, dependência, ciúme, posse, vingança e todos os outros mecanismos de defesa que têm origem na carência afetiva. Amar requer uma grande coragem. A coragem de ser humilde. Somente com muita coragem você pode ser humilde. Todo orgulhoso é um grande covarde, pois o orgulho é uma armadura que serve para impedir a revelação. Para amar, você terá que se tornar extremamente suscetível. Terá que lidar com uma profunda fragilidade. Terá que expor seus pontos mais vulneráveis. Esse livro é um convite para o humilde e corajoso que te habita. É um chamado do seu próprio coração. É um pedido do próprio amor para que você se torne um com ele. É um convite para vivenciar uma grande aventura. E é também um guia prático sobre como se libertar do maior medo do ser humano, o medo de amar. A separação interna. Podemos comparar a jornada humana a um grande jogo, que alguns consideram um jogo divino. Ao nascermos nesse plano, nessa realidade material, somos submetidos às leis desse jogo. Alguns chamam esse processo de encarnação, mas não é preciso compartilhar dessa visão para concordar que todos compartilhamos uma mesma realidade material e que uma das regras dessa realidade é que tendemos a nos perceber como indivíduos separados do todo e relativamente independentes. Para a psicologia, esse sentimento de separação surge no momento da formação do self, a noção do eu, que se percebe apartado do resto. No hinduísmo, essa percepção de que somos separados do todo é um efeito causado pelo véu de Maya, que encobre nossa visão e produz a ilusão cósmica, que nada mais é do que essa ideia de individualidade e o esquecimento da nossa verdadeira identidade, que é divina e unificada com o todo. Os budistas chamam essa realidade ilusória e transitória de samsara, não sei como pronuncia. E se quisermos alcançar o nirvana, o estado de unidade, precisamos transcender essa visão limitada criada pela mente. Mas, em qualquer uma das tradições ou áreas de conhecimento, o fim desse jogo é quando o ser desperta do sonho e encontra a unidade, que é a sua realidade permanente. Qualquer que seja a forma de ver o mundo, o fim do jogo é quando o ser desperta do sonho e encontra a unidade. Segundo a tradição hindu, quando o ser encarna em uma matriz corpórea e tem sua visão coberta pelo véu de Maya, ele começa a se esquecer da sua natureza primordial, da sua essência, que é divina, e começa a formar uma falsa ideia do eu, que é construída a partir de referências externas que são absorvidas pelo ego. As vertentes mais influentes da psicologia não reconhecem uma origem divina, ou, pelo menos, não nomeiam dessa forma, mas concordam que nossa personalidade começa a ser formada a partir de referências externas. Um ego começa a ser construído, e assim, o jogo começa. A função do ego é ser mediador entre o mundo externo e o mundo interno. Sem ele, não seria possível experienciar a vida na Terra. Ele é o responsável pela individualização, ou seja, pela ideia do eu. Ele serve como referência de identidade, porém uma identidade que tende a sentir-se separada do todo. Conforme a ideia de eu vai sendo fortalecida e, portanto, o sentimento de separação também vai crescendo, uma angústia começa a surgir. Isso ocorre logo nos primeiros meses de vida. Essa angústia nasce justamente do sentimento de separação e do esquecimento da essência primordial, da verdadeira identidade. Esse sentimento é atenuado quando a criança recebe os cuidados da mãe,
porque isso faz com que ela relembre do estado de unidade. Então, conforme o ego e o sentimento de individualidade vão sendo fortalecidos e, portanto, a angústia de sentir-se separado vai aumentando, um aspecto da consciência que busca a reconexão, que busca voltar ao estado de unidade, é ativado. A sexualidade. A palavra sexualidade pode remeter a vários conceitos, mas nesse estudo, ao falar de sexualidade, estou tratando de um aspecto da consciência que pode se manifestar através de 3 forças: sexo, eros e amor. Todos eles são desdobramentos da mesma energia vital, que se manifesta nesse plano como energia sexual, criatividade, alegria e tudo o que gera prazer. Essa energia é a força criadora do universo sobre a qual vamos falar muito nesse livro. Esses aspectos são forças que têm em comum a busca da fusão, o retorno à essência. Portanto, sexualidade não se refere somente ao ato sexual em si, mas sim ao conjunto de aspectos internos, memórias, projeções, fantasias e desejos, e externos, culturas e sociedades, que acabam influenciando na escolha dos parceiros e no nosso comportamento nas relações. É preciso compreender que a energia sexual é um aspecto de energia vital. Na verdade, elas são a mesma coisa. A energia vital permeia tudo que existe, tanto a vida humana quanto os reinos mineral, vegetal e animal. Ela materializa a própria vida e é responsável pelo impulso básico de atração física e biológica entre corpos, que também podemos chamar de energia sexual. O sexo é um fenômeno que ocorre através desse impulso, porém sexo sem eros é sexo animal, cuja função é somente a procriação da espécie. Desprovida de eros e amor, a energia sexual é puramente biológica. Eros, ou força erótica, é uma qualidade da energia vital que se manifesta somente através da consciência humana, ou seja, não existe eros no reino animal. Eros gera uma atração que vai além do impulso biológico. Podemos dizer que Eros se assemelha à paixão, pois ele é um encantamento. E esse encantamento não depende de sexo, pois é muito comum alguém se apaixonar por outra pessoa sem nunca ter estado com ela sexualmente, ou até mesmo sem conhecê-la. Eros é um fogo que cresce e arrebata. E quando somos arrebatados por esse poder, somos capazes de fazer muitas coisas em nome dele. Portanto, Eros é a coisa mais próxima do amor que o ser humano ainda não desperto pode experimentar. Movido pela paixão, o indivíduo sente impulso de ir além de si mesmo, de querer ver o outro feliz e experimenta correntes de afeição e cuidados com o outro. Eu diria que Eros nos dá uma amostra grátis do amor real, o que impulsiona a nossa busca por ele e, consequentemente, pela unidade. Portanto, sem Eros não haveria relacionamento afetivo sexual, pois o que leva 2 pessoas a permanecerem juntas é a força erótica. Deixa eu marcar aqui. Pra gente continuar amanhã. Paramos hoje na página 24. E pra mim já fez bastante sentido o porquê dessa leitura nesse momento. Por várias buscas que estão sendo feitas através do meu trabalho. E acredito que vai trazer uma percepção e entendimento muito bons. Tanto pra minha vida, claro, quanto também para eu poder estender a mão nos meus atendimentos atuais. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Espero vocês amanhã, 7h30, iniciando a live, pra gente continuar essa viagem incrível pelo mundo do amor. Até amanhã! Ótimo dia!